Oi, amados! Bom dia, queridos! Tudo bem? Como é que vocês estão? Feliz sexta-feira! Hoje é sexta-feira, dia 19 de setembro de 2025. Esse é o Jesus nosso de cada dia. As nossas lives acontecem de segunda a sexta. E o Jesus nosso de cada dia, nosso movimento de amor incondicional e incorruptível pelo nosso Senhor Jesus. Bom dia, Carol, Angélica, lição. Imagina, querida, obrigada, é uma honra para mim, obrigada mesmo. Andréia, amados, queridos, preciosos, que em nome de Jesus essa seja a melhor sexta-feira. Declara com fé, queridos, essa já é a melhor sexta-feira da minha vida até então, que é esse dia precioso, esse presente que Deus preparou para todos nós. Que essa seja uma sexta-feira de alegria, de amor, de paz, de união, de bondade, de compaixão, de misericórdia. Que essa seja uma sexta-feira, queridos, onde a gente se alegre nas coisas que Deus tem feito na nossa vida, que a gente se alegre no Senhor, que aliás é o tema da nossa live hoje, alegria, queridos, alegria. E de repente você teve uma semana difícil, você está num período, de repente, da sua vida que não está sendo tão fácil. Vamos ver o que a Bíblia nos diz, nos recomenda para que a gente olhe nesses momentos para alegria, para que a gente se alegre no Senhor, porque a gente sabe, queridos, que não há nada, absolutamente nada que Deus não possa fazer por nós. E a alegria realmente é um princípio do Senhor. E Ele já nos deu sementes de alegria. Então que a gente regue essas sementes para que elas floresçam cada vez mais e transbordem cada vez mais. Queridos, vamos fazer a nossa oração antes. Depois vamos nos aprofundar nessa palavra. Quem quiser, quem puder, pode fechar os olhos, colocar a mão no coração. Vamos falar com o nosso Deus. Bom dia, Anne, Simone, Japonesinho, Rosângela, Luciene. Bom dia com Jesus, minha querida. É isso aí. Glória a Deus, glória a Deus. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos agradecer porque em paz nos deitamos, em paz nos levantamos e sabemos que somente o Senhor nos faz andar em segurança. Queremos agradecer, Pai, pelo seu favor, pela sua bondade, pela sua misericórdia, que nos segue incansavelmente. Agradecemos pela sua misericórdia que se renova a cada manhã. Agradecemos, Pai, porque o Senhor é aquele que não deixa um só para trás. Obrigada por proteger, blindar e guardar a nossa saída e a nossa chegada, desde agora e para sempre. Obrigada, Pai, por nos ensinar a termos alegria, andarmos conforme os princípios do Senhor, andarmos em amor e em perdão. Ajude-nos, Pai, a enxergar além do que os nossos olhos naturais estão vendo. Ajude-nos a enxergarmos o coração das pessoas. Ajude-nos, Pai, a enxergarmos na multidão, assim como o Senhor nos enxerga no meio da multidão. Ajude-nos a enxergarmos, Pai, aqueles que estão sorrindo por fora e dilacerados por dentro. Aqueles que estão tristes, abatidos, aqueles que não estão vendo mais alegria na vida. Ajude-nos, Pai. Ajude-nos a ver as pessoas, Pai. Ajude-nos a entregarmos uma palavra de amor, um abraço, atenção, uma ligação, um versículo, uma oração para ela, Senhor. Por favor, Pai, que a gente te obedeça imediatamente quando o Senhor colocar alguém no nosso coração, Pai. Que a gente entenda, Pai, e libere perdão, amor, oração, seja lá o que o Senhor colocar no nosso coração, que a gente não fique resistindo, Pai, e nem deixando para fazer outro dia, mas que imediatamente a gente faça aquilo que o Senhor está tocando no nosso coração. Estamos aqui, Pai, disponíveis e dispostos para o Senhor. Agradecemos, Pai, porque grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres, assim como está na sua palavra. Renove nesse dia, Pai, por favor, em nome de Jesus, a nossa alegria, o nosso ânimo, a nossa força, o nosso vigor. Ajude-nos, Pai, a termos sabedoria, discernimento para tomarmos as melhores decisões. Te pedimos, Pai, sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem do Senhor. Assim como diz a Bíblia que o Senhor dá sabedoria livremente para aqueles que pedem. Nós estamos aqui, Pai, pedindo por sabedoria,
a sabedoria do Senhor. Ajude-nos, Pai, para que a gente ore sobre tudo. Ajude-nos, Pai, a sempre avaliarmos o nosso coração e ouvirmos a sua palavra, Pai, que está escrita que seja a paz, o juiz no nosso coração. Sabemos que o Senhor não é Deus de confusão, Pai. E ajude-nos a cada dia, Pai, a olharmos para a paz, para a bondade, nos levantarmos, Pai, e sermos pacificadores, Senhor. Obrigada por esse dia, Pai. Nós alegremente, Pai, colocamos esse dia em suas mãos e descansamos na mais absoluta certeza de que de tudo o Senhor já cuidou. Obrigada, Pai, por nos amar de forma única, de forma incondicional. Obrigada pelo seu perdão completo que nos cura, nos salva em todas as nossas esferas, Senhor. Obrigada por passar um bálsamo de cura e cicatrizar o nosso coração. Obrigada, Pai, por ser aquele que cicatriza as nossas feridas completamente, absolutamente. Nos dá ânimo e força para seguirmos em frente. Obrigada, Pai, pelo seu amor. Ouça não apenas o som que sai dos nossos lábios, mas, acima de tudo, o som que sai do nosso coração para o seu coração. Nós te amamos, te louvamos e te bendizemos. E toda a nossa oração é feita em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Bom dia, Márcia, salve Snickers, Matos, Priscilinha, Zefinha. Amém, amém, Luciene. Amados, queridos, preciosos, esse é o dia que o Senhor agiu. Esse é o dia que o Senhor fez. Alegremos, exultemos nesse dia, nessa maravilhosa, alegre, feliz, próspera, abundante, cheia de boas notícias, onde algo muito bom vai acontecer na nossa vida hoje, nessa sexta-feira, 19 de setembro de 2025. Queridos, como eu estava falando lá no início da live, de repente você teve uma semana difícil, ou você está passando por um período difícil na sua vida. Queridos, nesse momento, mais do que nunca, nós devemos nos agarrar no Senhor, na palavra de Deus, nos versículos que nos trazem alegria, que renovam a nossa alegria, queridos. Porque alegria é um princípio do Senhor. Por quê? Se a gente fica um longo período triste, devastado, reclamando de alguma coisa, olhando para a falta, olhando para aquilo que a gente acha que não tem, é mais disso. Quando a pessoa tem esse hábito, é mais disso que a pessoa vai ter. Então, quando a gente anda em alegria, que é um princípio do Senhor, como eu comentei agora há pouco, a gente diz para Deus na prática: Senhor, eu não estou olhando para a minha circunstância, mas eu confio tanto no Senhor que eu me alegro. Eu me alegro porque eu já sei que o Senhor já fez. Eu me agarro nas promessas do Senhor. A gente tem que se agarrar nas promessas de Deus pra gente, queridos. E nesses momentos de dificuldade tem gente que se afasta de Deus, que a pessoa fica chateada com Jesus. Queridos, a gente nunca vai entender os caminhos. A Bíblia nos diz que a sabedoria de Deus, ela é insondável, vai muito além da nossa capacidade de compreensão. Mas a gente escolhe confiar em Deus, porque a gente não está vendo a história toda. Mas Deus sim. Deus está vendo o início, o meio, o fim. Ele já sabe quando tirar daqui, por lá, tirar, por aqui. E às vezes a gente fica: Senhor, o que aconteceu aqui com essa história? Senhor, confie no Senhor. E quando a gente anda em alegria, a gente está dizendo para o Senhor: eu tenho essa paz dentro de mim. Eu tenho essa confiança no Senhor, de que o Senhor já fez, de que o Senhor sempre cuida de mim, que o Senhor é mesmo ontem, hoje e para sempre. Então é na minha alegria que eu vou mostrar para o Senhor aonde que está a minha confiança. Confie no Senhor. Jesus diz pra gente: tudo que vocês pedirem em oração, crendo que já receberam, assim será. Então são essas palavras, queridos, que nos fortalecem. É a Bíblia que nos fortalece, nos enche de alegria, de esperança, de paz, de certeza. A gente lê os versículos de vitória. Como eu falei, de repente você está passando por um momento desafiador e você se agarra nos versículos de vitória. De repente você se decepcionou com alguém e você vai lá, pega os versículos sobre perdão, sobre amor e você caminha seguindo a sua vida, não tirando os olhos do alvo, que é Cristo.
Quem tira os olhos de Jesus afunda. Então mantenha os seus olhos no Senhor. Queridos, então vamos lá. Primeiro nós vamos ver lá em Salmo 30, versículo 5. Um versículo realmente que nos dá muita força. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Queridos, esse é o versículo, especialmente nesses momentos que você, de repente, como eu falei, está passando por um desafio, alguma coisa triste, e você chorou, de repente, a noite passada você chorou, falou, Senhor, o que está acontecendo? Senhor, eu não estou entendendo nada, Senhor, aquela pessoa fez isso, falou aquilo, que Senhor, eu não imaginava que eu fosse passar por isso, Senhor, como que eu me enfiei nessa situação, seja lá o que for, queridos. E você chorou, você se entristeceu. Saiba que o Senhor limpa as suas lágrimas, queridos. E Deus não erra endereço. Então pode ter certeza que se você está passando por um período assim, Deus quer renovar a sua alegria. E se você ainda está aqui ouvindo essas palavras, com toda certeza elas são para você. Continue firme no Senhor, queridos. A alegria, ela vem pela manhã. Então o choro pode durar uma noite. Isso pode acontecer. Nós somos seres humanos, a gente vai passar por fases, por situações. Mas a gente nunca deve esquecer, queridos, que o novo do Senhor sempre chega. E que Ele tem fontes inesgotáveis. Ele faz tudo novo e de novo. O choro pode durar uma noite. Isso pode acontecer. Mas a gente nunca deve esquecer que a alegria, ela vem pela manhã. E é nessa verdade, é na palavra de Deus que a gente deve se agarrar. É na palavra de Deus que a gente deve meditar. É na palavra de Deus que a gente deve declarar essa palavra sobre a nossa vida. Senhor, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E vai e fala 1, 2, 3, 5, 100 vezes, se preciso for, até você ter essa palavra no seu coração. Até você penetrar essa palavra em todo o seu ser, todas as suas entranhas, você ter a palavra do Senhor guardada em você. Então você se levanta e você declara: o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Vamos lá, queridos, em Salmo 126, versículo 3. Sim, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Queridos, a Bíblia nos lembra que Jesus Cristo nos diz que Jesus Cristo é mesmo ontem, hoje e para sempre. E hoje Deus está nos convidando a nos lembrar, queridos, de onde Ele nos tirou. Muitas vezes a gente precisa contar o nosso testemunho para nós mesmos, para nos lembrar. Às vezes a gente, normalmente, quando a gente está passando por uma situação desafiadora, a gente fala: ai, Senhor, esse é o maior desafio da minha vida. E Jesus está olhando e falou assim: opa, peraí, você não está lembrando. Você não está lembrando de onde eu te tirei, onde é que você estava, na situação que você se encontrava. E a gente precisa lembrar, trazer à memória, queridos, aquilo que nos dá esperança. E agradecer a Deus, falar: realmente, o Senhor me tirou de lá. Não há fundo do poço tão fundo que Deus não possa me tirar de lá. Fala isso para o Senhor, fala isso. Lembre isso para você mesmo, se preciso for. Na certeza, queridos, de que Deus sempre tem o melhor. E a gente declara grandes coisas o Senhor fez por nós. Por isso estamos alegres. Então se alegre, queridos, em tudo que Deus está fazendo na sua vida. Hoje você acordou, se alegre, agradeça ao Senhor, tenha um coração grato. Quanto mais a gente agradece, queridos, mais a gente se alegra. Porque a gente vai ver motivos para agradecer. A gente começa a enxergar as bênçãos de Deus na nossa vida. Ao invés de ficar ali pensando tanto no problema, no desafio, na situação, no obstáculo, naquela pessoa, no A, no B, no C, no D, que falou isso, fez aquilo, e a pessoa fica ali remoendo aquilo ali. Mas o Senhor nos convida a soltarmos isso nas mãos dele, a entregarmos tudo nas mãos dele. Então a gente entrega isso nas mãos do Senhor e segue a nossa vida em alegria, em gratidão, na certeza de que Deus vai cuidar de todas as coisas, porque Ele é nosso Pai, queridos. E como um Pai amoroso que Ele tem sempre o melhor pra gente. Deus é Pai, queridos, é Pai. Pensa no nosso Pai amoroso,
nosso Deus que nos deu a vida, que nos escolheu antes da fundação do mundo, que se revela a nós como nosso Pai, que sempre está conosco. Nós nunca estamos sozinhos, queridos. Deus nunca vai nos deixar. Deus nunca vai nos abandonar. E Deus nos ensina a chamarmos Ele de Pai. Basta a gente ver. Quando os discípulos pedem para Jesus ensinar a orar, Jesus diz, vocês orem assim, Pai Nosso. E Jesus também fala em vários momentos sobre Deus sendo nosso Pai. Quando vocês orarem, feche a porta do quarto e ore ao seu Pai, que ouve em secreto. Então, o seu Pai, e vê em secreto, na verdade ele diz, e vê em secreto, ou seja, ele vê, ele está ali vendo a gente. Então, o seu Pai, que vê em secreto, vai te exaltar publicamente. Então, se alegre no Senhor, queridos, que é o nosso tema da live hoje, tá bom? João, capítulo 15, versículo 11, nós encontramos o nosso Senhor Jesus dizendo, tenho-lhe dito estas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Queridos, Jesus está dizendo para a gente receber a palavra dele, a verdade dele no nosso coração. Ele tem dito, assim como ele diz, eu tenho-lhes dito essas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês. Então a gente recebe a palavra de Deus, a gente para de resistir, para de contestar, para de querer encontrar lógica em tudo, seguindo os mandamentos, que é assim que Jesus estava dizendo nos versículos anteriores sobre respeitar, andar em obediência, respeitar os mandamentos de Deus, andarmos em amor. E ele diz que quando estamos com a palavra dele, quando estamos com ele, nós temos a palavra dele, nós permanecemos, caminhamos sobre as palavras de Jesus, olhando para elas, declarando as palavras de Jesus. Agora imagina, queridos, a Bíblia também nos diz, tem um versículo que diz, que Deus diz, o meu povo perece por falta de conhecimento. E outras traduções dizem, o meu povo padece por falta de conhecimento. Então, por não conhecer as promessas, o amor de Deus de perto, de conhecer Deus, de andar junto com Ele, não apenas de ouvir falar, de olhar nas Escrituras, de ler, de meditar na palavra, de deixar Deus revelar ao coração, de ouvir a palavra do Senhor, a pessoa não sabe. Ela sai andando por aí como pessoas que não sabem, não conhecem as promessas de Deus, não sabem o que Deus tem para ela, não se abre para receber os planos de Deus para ela na vida, quer fazer do jeito dela, na força do próprio braço, às vezes na força, forçando situações, forçando maçanetas, forçando chaves. Queridos, as coisas de Deus, elas vão acontecendo, simplesmente elas vão acontecendo. Agora veja, queridos, mais uma vez eu vou dizer esse versículo, João, capítulo 15, versículo 11, Jesus está dizendo, tenho-lhes dito estas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa, ou seja, Deus quer que a gente tenha alegria completa. Alegria completa em todos os níveis, em todas as áreas, em todas as esferas. Alegria, alegria, alegria. Alegria completa. Fala, Senhor, eu quero a alegria completa. Eu quero a sua alegria completa. Então você vai lá, medita em João, capítulo 15. Aproveita e lê essa bênção que é João, capítulo 15. Muitas promessas de Deus ali para nós. Você se alegra também na certeza de que Deus quer que você tenha alegria completa, porque muitas pessoas não experimentam, não vivenciam essa alegria completa, porque elas acham que elas têm que viver em dor, em sofrimento, em tristeza, em aflição. Mas peraí, o que Deus diz pra gente é que Ele tem planos bons e não planos para prejudicar a gente. Jesus diz que a paz dele já é nossa por direito. Que Jesus está dizendo que quer que a nossa alegria seja completa. Nós vemos em vários momentos Deus nos lembrando da alegria, de promessas boas, de planos bons, que nenhuma arma forjada contra nós prevalecerá, que Ele vai alargar as nossas tendas,
Jesus diz, eu vim para que tenham vida, e tenham vida abundante, que tenham vida plena. Então, é nas promessas de Deus e não no que os outros dizem que a gente tem que se agarrar, queridos. Vai falando, Senhor, eu quero conhecer as suas promessas para mim, Senhor. Quero conhecer todas e caminhar com elas na certeza de que elas já aconteceram. Vamos lá, queridos, agora para Filipenses, capítulo 4. Eu vou ler aqui do versículo 4 e 5. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Queridos, alegrem-se sempre aonde? No Senhor. Novamente direi, alegre-se. Você vê que há um reforço para a gente se alegrar, para a gente andar em alegria, para a gente andar com gratidão, para a gente andar olhando para tudo aquilo que Deus já fez e agradecer, para a gente se lembrar, puxar na nossa memória de onde Deus nos tirou e nos alegrarmos com as coisas que Ele já fez e andarmos na certeza absoluta de que muito mais o Senhor fará, porque não é nada que seja impossível para eles, queridos, para Deus. Nada é nada. Ele é soberano sobre todas as coisas, queridos. Então, mais uma vez, eu vou dizer aqui, queridos, eu vou ler esses versículos. Alegre-se no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não está escrito, seja a grosseria de vocês conhecida por todos. Não está escrito, seja o ódio conhecida por todos. Seja a discórdia conhecida por todos. Não, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Isso significa que mesmo no desafio, mesmo quando alguém está ali caluniando, falando alguma coisa, mesmo quando a gente passa por situações desafiadoras, a gente pode manter o nosso coração puro, o nosso coração amável. A gente pode manter a nossa amabilidade. Queridos, todas as vezes que a Bíblia nos dá um comando, como aqui a gente vê no versículo 4, alegre-se no Senhor, novamente direi alegre-se, esse é um comando. Todas as vezes que a gente recebe um comando assim na Bíblia, que a gente abre o nosso coração para receber essa palavra, a gente precisa entender que a gente pode. A gente já tem acesso hoje a caminharmos dessa forma. A gente não precisa ficar assim, quando que eu vou ter essa alegria? Quando que isso vai acontecer? Opa, hoje, agora, nesse exato momento, porque você está abrindo o seu coração e abriu para receber essa palavra. Há um comando, alegre-se no Senhor. Novamente direi, alegre-se. Sim, eu vou me alegrar no Senhor. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu sei grandes coisas fez por nós, o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Sim, Jesus disse as palavras sobre caminharmos conforme os mandamentos, obedecermos a palavra do Senhor. E Ele diz que quer que a minha alegria seja completa. A alegria de Jesus está em mim. Não apenas isso, a alegria de Jesus está em mim. E Ele diz, eu quero que a alegria seja completa. E você vai declarando, vai caminhando conforme a palavra de Deus, queridos. E agora nós vamos lá para os últimos versículos do dia, das últimas passagens. Tem outras, tá, queridos? Depois vocês pesquisem e se alegrem em tudo que vocês vão encontrar na Bíblia sobre a alegria. E eu vou ler aqui, 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Eu vou ler aqui do versículo 16 até o versículo 22. Alegre-se sempre. Orem continuamente. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal. Queridos, amados, preciosos,
Veja que versículos tão poderosos que trazem direcionamento, renovo para a nossa vida, queridos. Alegrem-se sempre. A gente acabou de ver várias passagens, vários versículos que falam sobre alegria, que a gente recebe esse comando de alegria. Então não deixe, queridos, que nada nem ninguém, não dê esse poder a outra pessoa, a outra situação, de roubar a sua alegria de viver, de roubar a alegria do seu coração. O outro, ele não tem poder sobre isso, queridos, a não ser que você dê. Não dê, queridos, não dê essa brecha, essa abertura. Guarde o seu coração, guarde as suas emoções, proteja as suas emoções, queridos. Se alegre-se no Senhor. Fique com o que a palavra de Deus diz. Há um comando, então eu já sei que eu tenho acesso a essa alegria. Então, se você sabe que você tem acesso a essa alegria, caminhe por essa alegria, peça a Deus. Às vezes as pessoas estão pedindo cada coisa para Deus. Tudo bem, a gente pode pedir para Deus. Mas há um lugar, queridos, de plenitude. E essa plenitude inclui alegria. E essa plenitude inclui paz. E essa plenitude inclui discernimento, sabedoria, inteligência. Inclui equilíbrio, domínio próprio. Há um lugar, queridos. E esse lugar é em Cristo Jesus. Quando estamos guardados, inseridos nele, as palavras dele em nós guardadas nele. Alegre-se sempre. Orem continuamente. Não deixe de orar, queridos. Não negligencie o seu tempo com Deus. Já orei, ele me deu uma grande bênção ontem. Então tá ótimo, já deu. Não vou mais orar, não vou mais buscar o Senhor. Queridos, volte para agradecer. Volte para agradecer ao Senhor e para continuar em oração. Continue em oração, continue buscando o abençoador, continue querendo desenvolver o seu relacionamento com Deus, mesmo que você pense que já tenha muita intimidade com Deus. Sempre tem mais, queridos. Sempre tem um próximo nível, uma próxima fase. Sempre tem algo mais que o Senhor pode fazer, revelar no nosso coração. Então busca Deus, queridos. Alegre-se sempre, orem continuamente. Não deixe de orar, queridos. Traga o Senhor ao longo do seu dia para a sua vida. Agradeça a Ele à noite. Senhor, obrigada por esse dia. Agradeça de manhã, ore, traga a Ele. Senhor, não estou entendendo nada ao longo do dia. Então, Senhor, obrigada, eu sei que foi o Senhor. Obrigada por essa grande bênção alcançada. Senhor, obrigada por essa vitória. Senhor, obrigada por esse amor. Obrigada por esse gesto. Obrigada por dar um jeitinho de dizer, eu estou aqui. Então, se alegre. Isso tudo é uma oração. Você está se conectando com Deus. E deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Qual que é a vontade de Deus para mim em Cristo Jesus? Qual que é a vontade de Deus para mim? Aí se encontra aqui. Alegre-se sempre, orem continuamente. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então, esteja sempre alegre, queridos. Esteja sempre em oração. E dê graça em tudo, dai graças. Não aconteceu, Senhor, obrigada, porque eu sei que é para algo muito melhor. Aconteceu, Senhor, obrigada. Eu sei que a porta fechada é o Senhor para ter um direcionamento. Eu sei que a porta aberta é o Senhor. E eu agradeço sobre todas as coisas. Porque o Senhor está olhando toda a história, queridos. Exatamente toda a história. Não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Queridos, se vocês estão vivenciando alguma coisa, ouvindo alguma coisa, seja lá o que for, segura, retém o que é bom e descarta aquilo que não é bom. De repente tem alguma pessoa que você conhece e você, porque ela disse alguma coisa, você já quer descartar tudo na pessoa. Retenha o que é bom e descarte aquilo que não é bom, do que aquilo que você ouviu, daquilo que você vivenciou. Então, eu seguro, eu retenho o que é bom. Nas circunstâncias, em alguém, seja lá o que for, e eu descarto aquilo que não faz sentido e sigo a minha vida e segue, simplesmente segue, queridos. Isso fez sentido, guardo. Isso não fez sentido nenhum, descarto. Pronto. E aí vem esse conselho, queridos, tão poderoso em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22. Afastem-se de toda a forma de mal.
Tem gente que vai buscar, queridos. Tem gente que fica ali buscando, quer ficar rolando naquele lamaçal, rolando nas formas de mal, rolando naquilo que já sabe que não é para ela, que não tem sentido nenhum mais para ela, nem para a vida dela. E ela faz questão de estar ali sempre. Agora veja que é um comando, afastem-se de toda a forma de mal. Então, o menor sinal, queridos, de que aquilo ali não tem nada a ver com Deus, com a palavra de Deus, não tem nada a ver com alegria, não tem nada a ver com paz, não tem nada a ver com o Senhor Jesus, sai, se afasta, segue o que está escrito, se proteja, guarda a sua vida, guarda o seu coração, proteja as suas emoções, queridos, proteja as suas emoções, não saia abrindo suas emoções, seu coração, sua história, sua vida para qualquer um, para tudo, para todos. Se proteja, se preserve, fique no silêncio, na quietude, queridos, na quietude. Saiba o momento de falar, saiba o momento de entrar, saiba o momento de fazer alguma coisa. Muitas vezes é no silêncio que a gente dá as maiores respostas. E guarde esse versículo no seu coração. Afastem-se de toda forma de mal. Não vai lá olhar. Eu vou lá ver. Eu vou olhar. Não, vou lá. Não vá, queridos. Afastem-se. Afaste-se de toda forma de mal. Está escrito. Há conselho na Bíblia. Há direcionamento na Bíblia. Há direcionamento na palavra do Senhor. O que eu devo fazer? Devo ir lá? Não devo. Devo fazer? Não devo. Opa. Não é o que eu acho, não são as minhas emoções, mas assim, o que a Bíblia diz. O que Deus está dizendo aqui para mim? O que eu encontro na palavra de Deus, na Bíblia, né? Em palavra de Deus, no meu manual, no manual da vida, o que eu encontro aqui para mim? Afastem-se de toda forma de mal. Então tá, então por que eu vou lá? Porque eu vou rolar naquilo ali? Não, eu vou me afastar de toda forma de mal. E afastar mesmo, fechar ciclo, acabou, fechou, isso aqui não faz mais parte da minha vida daqui para frente. Desse momento para frente. Não vou mais ficar ali naquela história, naquela situação, convivendo ali naquele ambiente, convivendo com aquelas pessoas que eu já sei que não são para mim. E pronto. E Deus mostra, queridos, Deus mostra tudo no nosso coração. Amados, queridos, preciosos, essa será a nossa palavra do dia. Se alegre, queridos, se alegre no Senhor. Se você chorou durante a noite, o choro pode durar uma noite, e a gente passa por situações assim sim, queridos. Mas a gente precisa lembrar sempre que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Que a alegria é um princípio do Senhor. Que Jesus quer que a nossa alegria seja completa. E grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Que a gente se alegre sempre, sempre no Senhor. E que a gente se alegre sempre, ore continuamente, dê graças em tudo dai graças. Que a gente não apague o espírito, que a gente guarde o que é bom, descarte aquilo que não é bom e se afaste de toda forma de mal. Meus amados, queridos, preciosos, um beijo para todos vocês. Que vocês tenham todos uma sexta-feira abençoada, com muita alegria no seu coração, na sua família, com os seus amigos, na sua casa, que tenha união na sua casa, que tenha conversa, que tenha diálogo, que tenha sabedoria, que tenha discernimento, que tenha muita oração, queridos, que tenha muita proteção do Senhor. Você é guardado, guardada, protegida nas asas de amor do Senhor. Declare quando você for sair de casa: Senhor, abençoa, protege e guarde a minha saída e a minha chegada, em paz, alegria e segurança, desde agora e para sempre. Tá bom, queridos? Que vocês tenham um sábado, um domingo também muito abençoados, com muita alegria. Olhe para as bênçãos, não fica olhando para a dificuldade, para o que disseram, para o desafio, mas olha para as bênçãos incontáveis que Deus coloca todos os dias no nosso dia. A felicidade é simples, queridos. E pode ter certeza que Deus coloca muitas no nosso dia para que a gente se alegre sempre. Então saiba encontrar essa alegria no seu dia hoje, sábado, domingo, todos os dias da sua vida, tá bom? Queridos, nos vemos na segunda-feira aqui no nosso Jesus Nosso de Cada Dia. Um beijo no coração de todos vocês e obrigada por acompanharem a live agora. E vocês que vão acompanhar a live depois, seja no Instagram, seja no YouTube, obrigada também. Deus os abençoe. Oi, amigo, tudo bom? Que bom você aqui com a gente. Simone, Maristela, Joacilda, Lucine,
Amém, minha querida, glória a Deus. Rosângela, Graça, Diogo, Márcia, Angélica. Amém. Amém, Angélica, obrigada, minha querida. Deus seja louvado. Receba com alegria e gratidão em nome de Jesus. Amém, amigo. Isso mesmo, Rogério, Vera Lúcia, Aderrilton, Joelma, querida. Deus te abençoe, Karina. Amém, amém. Edjo, Natanael, Siqueira, Franklin, Paulo, Eric, Vanessa, tudo bom, querida? Cleo, Gabriel, Davi, Fê, tudo bom, amiga? Elisa, Ítalo, Michel, Ana Paula, Davidson, Anne, Marcinha, Zefinha, Priscilinha, Matos, Priscila, Alex, WF, André. Um beijo para todos vocês, queridos. Até segunda, em nome de Jesus.